Brasil está prestes a ter o maior imposto do mundo. Qual é o novo imposto que deve ser criado em breve e que incidirá sobre tudo que você consome? Será que ele realmente vai deixar o nosso sistema tributário mais simples e justo, como o governo está falando? E qual é, na minha opinião, o grande problema com ele? Todas essas são perguntas que eu, Eliseu Mânica Júnior da Esperato Investimentos, eu vou te responder hoje. Se você quer entender o IVA e como ele deve te afetar de uma vez por todas, acompanhe esse vídeo com atenção. O que está acontecendo? Estamos nos aproximando cada vez mais da votação da reforma tributária aqui no Brasil. A reforma tributária ela é uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 45 de 2019, que, entre outras coisas, altera substancialmente a tributação sobre o consumo no Brasil. Além disso, a proposta também cria dois fundos, um voltado ao desenvolvimento regional e o segundo, outro para a compensação de benefícios fiscais que serão extintos após a implementação da reforma. O texto foi elaborado pela Câmara dos Deputados, o seu relator é o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. E a mudança na forma como os tributos são cobrados aqui no Brasil é sim necessária. É quase um consenso total entre especialistas que o sistema tributário brasileiro é muito complexo e disfuncional. Nossa forma de cobrar impostos é cumulativa, em grande parte, penaliza setores com as maiores cadeias de produção. Além disso, é baseado na tributação na origem, que permite a chamada guerra fiscal com múltiplas alíquotas, o que reduz a transparência ao consumidor. A reforma tenta solucionar esses problemas ao adotar a não cumulatividade, a tributação no destino e a adoção de 3 alíquotas padrão, reduzida e zero. Um dos pontos principais do texto é justamente a criação do novo imposto, chamado de IVA, que é o foco desse vídeo que eu vou explicar melhor agora. O que é o IVA? O IVA, sigla para Imposto sobre o Valor Agregado, é um imposto unificador que incide de maneira não cumulativa. O que isso quer dizer? Nesse modelo, cada etapa da cadeia de produção paga um imposto referente ao valor que a respectiva etapa adicionou ao produto ou serviço, descontando o imposto já pago pelas etapas anteriores. Um exemplo, e vai deixar mais fácil de entender. Imagine um consumidor que compra um par de tênis por R$100 e que no país em que ele está, a taxa de IVA é de 25%. Isso significa que o montante total do imposto sobre o produto seria de R$25, correto? Mas quanto cada etapa do processo recolheria desse imposto, desde quem produziu a matéria-prima do tênis, então até a loja que vendeu? É nesse ponto que a ideia de valor agregado entra no jogo. O valor agregado é a diferença entre o valor de venda do produto para a próxima etapa e o valor de compra dele pela etapa atual. Confira na tabela, na tela, que eu peguei no site Tax Group e que ilustra um exemplo hipotético qual seria o valor pago de imposto por cada etapa da cadeia. Ou seja, cada etapa do processo recolherá 25% do imposto apenas sobre o valor que adicionou ao processo, ou seja, o valor que recebeu e o valor que pagou. Somando todo o IVA no final, o cliente pagou exatamente 25% do valor do tênis na forma do IVA. Cabe mencionar que aqui no Brasil esse não vai ser um novo imposto cobrado além daqueles que já temos. Pelo menos isso, A ideia da PEC é unificar 5 tributos que temos hoje dentro do IVA, que são ICMS, ISS, IPI, PIS e o COFINS, em substituição aos 3 tributos federais, PIS, COFINS e IPI. Será implementada a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, no lugar do ICMS, que é o Imposto Estadual, e do ISS, que é o Imposto Municipal, surgindo o Imposto sobre Bens e Serviços. Ambos são formas do IVA e, além disso, existirá o Imposto Seletivo, conhecido como Imposto do Pecado, que tem como objetivo desestimular o consumo de produtos que prejudicam a saúde e também o meio ambiente, como, por exemplo, bebidas alcoólicas, cigarros. Ou seja, o que o IVA realmente representa é uma consolidação mais simples dos impostos, eliminando também os impostos em cascata. Problema clássico brasileiro. Por que o
governo quer criar o IVA. É importante lembrar que a criação do IVA não é, de forma alguma, uma invenção desse governo e nem uma ideia nova no Brasil. Fala-se de criar um imposto unificado, como esse aí, há mais aí de décadas, ele já existe em muitas das principais economias do mundo. Porém, para o governo atual, a pauta tributária ela é muito mais importante do que para quase todos os últimos que tivemos. Isso por quê? Porque o governo Lula ele tem inflado e muito os gastos públicos nesse primeiro ano no poder e tudo indica que manter a máquina de gastos andando, ela seguirá sendo a estratégia para os próximos anos também. Essa realidade já vem preocupando alguns economistas, inclusive há uma maior previsibilidade de arrecadação de impostos sobre o consumo, esperada como o IVA, que é uma prioridade importantíssima para o Ministério da Fazenda. E a previsibilidade deve sim vir com esse novo imposto. Além disso, a simplificação, segundo alguns especialistas, pode também diminuir a sonegação, colocando mais dinheiro nas mãos do governo. O Ministério da Fazenda defende que a adoção do IVA promove a legislação uniforme, uma vez que as regras são aplicáveis em todo o território nacional. Além disso, alega que a não cumulatividade plena também virá com ele, pois a tributação recai apenas sobre o consumo final da mercadoria ou serviço. Além disso, com a adoção do IVA, o imposto de um produto ou serviço ele não compõe a base de cálculo dele mesmo, acabando com os impostos em uma cascata. Atualmente, cada etapa da cadeia paga os impostos individualmente e eles vão se acumulando até o consumidor final. Outra mudança é que o tributo sobre o consumo IVA ele seria cobrado no destino, ou seja, no local onde os produtos são consumidos e não mais onde eles são produzidos. Isso contribuiria para combater a chamada guerra fiscal, nome dado à disputa entre os estados para que as empresas se instalem em seus territórios. Todos esses pontos são positivos do IVA, apesar do interesse do governo atual em aprová-lo tão rapidamente e não ser o mais nobre. Mas agora é a hora da famosa pergunta: quanto vai ficar essa brincadeira? Ou seja, quanto você pode esperar pagar de IVA nos seus produtos após a aprovação da reforma tributária? É disso que eu vou falar a seguir. Mas antes, comenta sua opinião abaixo. Você vê com bons olhos essa consolidação de vários impostos em um só? Acha que a simplificação será boa? Quanto deve ser o IVA no Brasil? A alíquota padrão do IVA ainda não foi decidida formalmente e dependerá de regulamentação que só poderá ser feita depois da aprovação total da reforma através de uma lei. Essa lei é uma lei complementar. Porém, as estimativas atuais apontam que o IVA no Brasil, após a aprovação, deve ficar entre 25,9% e 27,5%. Além disso, o que se sabe é que existirá 3 cobranças adotadas: uma, a alíquota padrão, que é o valor cheio do imposto; 2, uma reduzida em 60% para setores como saúde, educação, transportes, insumos agropecuários e cultura; e o terceiro, uma alíquota aí zero para casos específicos, como produtos da cesta básica. Além disso, existem pessoas que afirmam que o IVA ele vai representar uma redução. Sim, você ouviu direito. É uma redução do imposto. De acordo com o secretário extraordinário da reforma tributária, Bernardo App, um produto padrão no Brasil que paga ICMS médio e PIS/COFINS não cumulativo tem uma incidência de 34% de tributo sobre o preço, ou seja, menos do que os 27,5% de IVA que podem ser cobrados. Isso pode parecer muito bom em um primeiro momento, porém, você sabe quanto é esse imposto aí no resto do mundo? Vamos descobrir. Quanto é o IVA no resto do mundo? Como eu disse, diversos países do mundo já cobram IVA sobre os seus produtos. A alíquota que mais ocorre internacionalmente é de 16%, segundo dados atualizados outubro de 2022 pelo Bureau International de Documentação Fiscal, IBFT, na sigla em inglês. A média do IVA nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, no caso a OCDE, ou seja, das nações mais ricas, é de 19%. O Japão tem um imposto sobre o valor agregado de 10%. A taxa padrão média da União Europeia é de 21%, 6 pontos
percentuais acima da taxa mínima da IVA exigida para a regulamentação da região. Dentro da Europa, vemos a Hungria, que tem o maior IVA do mundo em 27%, pelo menos até o Brasil lançar o seu. Eu acredito também que manteremos nossa tradição de ser um grande inferno tributário a céu aberto. Vale lembrar que a única grande economia do mundo sem IVA são os Estados Unidos. No país, cada estado, lá no caso dos Estados Unidos, tem seu próprio regime sobre vendas em vez de um imposto federal. A média dos impostos sobre o consumo nos Estados Unidos, porém, é bem baixo, de 7,4%. E aí, tá curtindo a explicação? Então não esquece de deixar o seu like aí, pois agora eu vou te explicar o problema disso tudo. Qual o grande problema? Você pode agora estar se perguntando, ok, Eliseu, mas eu não estou entendendo. Uma hora você diz que o IVA é bom, outra hora que simplifica os tributos, aí você diz que é caro, aí você mostra que todo mundo tem. Qual o problema disso? O que eu vejo na questão do IVA são dois problemas principais. Na verdade, o primeiro problema. Como eu disse, de acordo com o estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, é possível que a alíquota de IVA no Brasil seja a mais alta entre todos os países. Inclusive, estima-se que o IVA padrão no Brasil pós-reforma tributária será mais de 70%, superior à média mundial aí de 16%. Mas isso aí não me surpreende. Desde que o IVA virou o assunto, eu sabia que no Brasil ele já seria alto. Todos os impostos aqui são, né? Isso é normal. Apesar de me decepcionar aí com a manutenção de uma carga tributária muito pesada, o meu maior problema com isso é, segundo problema, a oportunidade perdida com a manutenção do peso dos impostos sobre o consumo. Os mais pobres, eles seguem sendo penalizados acima de todos nós no Brasil. Isso porque, proporcionalmente, o custo do imposto sobre o consumo ele é muito maior para a população mais vulnerável do que para quem aí tem mais dinheiro. Por isso, o imposto sobre o consumo ele é frequentemente chamado de regressivo. Há algumas razões pelas quais isso acontece. Primeiramente, todos os consumidores eles pagarão o mesmo IVA, independente da renda que essa pessoa tem. Ou seja, proporcionalmente, indivíduos com menor renda gastam uma parcela muito maior, né, do que eles têm disponível. Além disso, os indivíduos com menor poder aquisitivo eles têm menos flexibilidade para evitar ou minimizar o impacto do imposto sobre o consumo, já que tem menos recursos para gastar em alternativas não tributadas. Por esses motivos, o imposto sobre o consumo ele é frequentemente considerado como tendo um impacto mais pesado sobre os mais pobres, exacerbando a disparidade econômica ao invés de ajudar a reduzi-la. A criação do IVA, apesar de representar sim uma simplificação e um avanço, poderia ter vindo acompanhada de uma montagem de um arcabouço tributário que penalizasse menos o consumo. Vale lembrar que mais consumo significa um aquecimento da economia e também um crescimento das empresas e possibilidade das famílias terem mais poupança para fazer investimentos financeiros. Por isso, vale sempre a pena tentar entender os desdobramentos que essas políticas podem ter na vida cotidiana do povo e no crescimento em longo prazo da economia do país. Espero que esse vídeo ele tenha sido útil para você compreender melhor aí o IVA, que ele deve funcionar no Brasil e os pontos positivos e negativos do IVA. Se você gostou das explicações, não esquece de se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse e nos vemos no próximo episódio. Valeu!